estamos usando o que é para Deus em nosso favor. O ídolo sou eu. Quando eu vejo pornografia, o meu ídolo sou eu mesmo, porque eu estou usando seres humanos para a minha glória e para o meu prazer, quando eles foram criados para a glória de Deus. Na prática, eu e você temos que ter cuidado com os nossos olhos. Homens, eu sei que isso aqui é uma luta, eu ouso dizer, eu posso errar, mas se eu errar por uma margem de erro muito pequena, eu ouso dizer que, sem exceção, todos os homens aqui ou já tiveram ou têm problema com pornografia. Ou já tiveram ou têm problema com pornografia. Nós cristãos somos chamados a ser diferentes. É difícil, eu sei, é difícil, mas o que foi que eu disse lá no início? Em Cristo Jesus é possível, amém? Amém. Em Cristo Jesus é possível você vencer esse pecado. Você pode estar afundado nele há 10, 15, 20, 30 anos, mas se humilha diante do Senhor, pede, clama ao Senhor. A palavra do Senhor diz que todo aquele que se aproxima do trono de Deus, no momento da necessidade, ele derrama graça. Mas aquele que se aproxima humildemente, porque Deus concede graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Então, meu irmão, minha irmã, existem mulheres também que são viciadas neste pecado da pornografia. É possível você vencer. Agora deixa eu falar um pouco com as mulheres. Não é congresso de mulheres, mas deixa eu falar um pouco com as mulheres. Talvez seja uma minoria ou uma parte menor, com certeza é, de mulheres que assistem pornografia. Mas a mulher tem um outro problema. Aí investe a ordem. A mulher, ela tende, muitas vezes no nosso contexto, eu oro a Deus que não seja o caso das irmãs, mas ela tende a ter um comportamento sensual. A sensualidade é pecado. Tá? Eu estou com o vestidinho curto, eu estou com o decote imenso, eu estou andando toda apertada. Por que é pecado? Por que, pastor, é pecado isso? Por várias razões, vou citar só duas que eu me lembrar agora. A primeira é porque você tenta o seu irmão. Você tenta o seu irmão. Você é um instrumento de Satanás para tentar o seu irmão. Segunda, o seu corpo foi feito para a glória de Deus, não para você estar alimentando desejos impuros nos outros. Amém? Então são duas razões que eu me lembrei agora. Cuidado, mulheres, com a sensualidade. É possível que, se nós pensarmos em os três principais problemas da espiritualidade dos homens, entre os três, com certeza a pornografia é um deles. Lute contra a pornografia. Ore ao Senhor. É possível se vencer. É possível em Cristo Jesus. O pecado sexual, outra aplicação. O pecado sexual não acontece apenas quando você chega à conjunção carnal, mas desde que você alimenta essa tentação no coração. Foi isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu o adultério com ela no seu coração. A fonte do pecado é o coração. Eu e você, homens, somos chamados a domar os nossos olhos. Nós temos que aprender a olhar para o rosto das mulheres e não para o corpo das mulheres. O marido pode olhar para a esposa dele na casa, pode olhar à vontade, mas tirando desse caso, dessa exceção, nós devemos aprender a domar. Sendo assim, como nós já vimos, a imoralidade sexual, especialmente o homossexualismo, sempre existiu, mas não da forma como vemos hoje. Isso porque claramente tem tido um avanço, não da quantidade, como eu falei ainda agora, mas da degradação moral da humanidade. E para isso eu vou citar dois exemplos. O primeiro é o que eu perguntei lá no início, a ideologia de gênero.
Quem sabe, eu acho que, não perguntei. Quem sabe o que é ideologia de gênero? Levanta a mão. Olha aí, poucos sabem. Muitos não sabem, mas não se preocupe que eu vou explicar. Ideologia de gênero, isso está muito vigente no mundo. Preste atenção para você não ser enganado. O crente não é para andar todo perdido por aí. Ele tem que conhecer a verdade do Senhor e estar pronto para enfrentar a mentira, amém? Amém? Então vamos lá. O que é ideologia de gênero? De acordo com aqueles que defendem a ideologia de gênero, preste atenção nisso aqui. O sexo biológico e o gênero da pessoa são coisas diferentes. Ou seja, para este, o gênero de uma pessoa não é determinado de forma natural ou biológica. Antes, é algo determinado pela sociedade. O que eles dizem? Que você, quando nasceu, você não nasceu homem ou mulher. Você nasceu ser humano. E que depois a sociedade ou você mesmo vai definir o que você é. É uma loucura, gente. Isso aqui é uma loucura. Mas é isso que eles ensinam. Não são os fatos biológicos que dirão se alguém é homem ou mulher, mas a sociedade ou a própria pessoa. Ou seja, alguém pode nascer do sexo masculino, mas ser do gênero feminino. Eu posso nascer homem, mas sou uma mulher. Ou eu posso nascer mulher, mas sou um homem. É isso que a ideologia de gênero defende. O que deve saltar aos olhos do cristão meu e seu é que, diante destes perigosos argumentos, eles revelam uma humanidade desesperada que se esforça para se afastar do plano de Deus na criação. Nota, pensa comigo, vamos pensar aqui na lógica. Veja como há uma progressão, como as coisas estão aumentando e piorando. Como, pastor? Por que o senhor está dizendo isso? Preste atenção. No homossexualismo, como eu já disse aqui, que sempre existiu, no homossexualismo, a pessoa não nega que ele é homem. Ele não nega que ele é homem. Assim como a mulher não nega que ela é mulher. Mas ele é homem e dá vazão aos seus apetites sexuais em outro homem. A mulher, ela não nega que ela é mulher, mas ela dá vazão aos seus apetites sexuais com outra mulher. Isso é homossexualismo. Agora, o negócio afundou um pouco mais, porque Deus, a criação, não errou só nos apetites sexuais, errou também no próprio ser. Eu nasci homem, Deus me fez homem, mas eu não sou homem. Eu nasci homem, Deus me fez mulher, mas eu não sou mulher. Na verdade, eu sou homem. Na verdade, eu sou, sei lá, um poste. Então, vocês vão ver que o negócio está caminhando para isso, tá? Na ideologia de gênero, a pessoa não apenas cede aos apetites sexuais contrários à sua natureza biológica, como nega a própria natureza. Eu nasci macho, mas não sou homem, sou mulher. Eu nasci fêmea, mas não sou mulher, sou homem. Ou seja, Deus não errou apenas nos meus apetites, mas na minha própria natureza biológica. Não é Deus que determina o meu sexo, mas eu faço isso. Isso aqui é idolatria. Quem é o Deus dessa pessoa? É Ele mesmo. O Deus dessa pessoa é Ele mesmo. E a ideologia de gênero, eu ouso dizer, é muito mais perigosa do que o homossexualismo histórico. Porque, como já diz o nome, é uma ideologia. Eles tentam convencer o mundo de que eles estão certos e que nós estamos errados. Não é só a prática pela prática em si, mas eles tentam convencer a todos de que essa ideologia é verdadeira. Por isso, tentam ensinar para as nossas crianças em escolas, querem mudar a gramática, a forma de falar. Não fala todas, não fala ele, não fala ela, fala eles, sei lá, não dá nem para entender o que eles falam. Mas eles querem mudar a forma de falar para convencer você que o sexo é algo que é definido pela própria pessoa. Ou é uma coisa que se expande aí, que todos os tipos de letra que é até possível interpretar. Preste atenção. Isso é novidade na história humana. Sempre existiu o homossexualismo, como a gente viu, desde antes do Império Greco-Romano.
mas as pessoas entenderem agora que o que ela nasceu biologicamente, o corpo dela, não representa o que ela é, isso aqui é recente na história humana. Isso mostra uma degradação, cada vez mais a humanidade está se afastando do que Deus criou para ela. Infelizmente, já foram dados muitos passos e a ideologia de gênero não é o último avanço. Já tiveram outros avanços depois dela. Quem já ouviu falar de ideologia de espécies? É muito tosco isso aqui. É ridículo, mas é trágico porque é verdade. Se você fizer uma breve pesquisa na internet, você não vai ter dificuldade de encontrar pessoas no mundo que são humanos, logicamente são pessoas, mas não se identificam como tal. Algum tempo atrás eu li 2 reportagens sobre um homem no Japão e outro em Londres, que não se sentiam como seres humanos, mas na verdade eram cachorros. E que por isso gastaram uma fortuna para comprar uma roupa de cachorro do corpo inteiro e passam o dia inteiro se comportando como cachorro. Eles comem ração na vasilha de ração. Calma que tem mais. Li recentemente uma reportagem de uma mulher que arrancou as orelhas, arrancou o nariz, porque na verdade ela não é uma mulher, ela é um dragão. E dragão nem existe, gente. Dragão nem existe. Isso não é apenas tosco, isso é ridículo, mas aponta, presta atenção, entenda a lógica aqui do pecado, da perversão. Isso aponta para a rebeldia do homem que cada vez mais tenta se afastar de Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O homem que faz essas coisas, ele está dizendo: eu não sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou a imagem e semelhança do cachorro, do dragão. A mulher ficou um dragão mesmo. Ficou um verdadeiro dragão, é horrível ver a foto. Cuidado, meus irmãos. Nós somos chamados, a gente pode rir, mas nós somos chamados a espelhar a imagem e semelhança de Deus, vivendo uma vida sexual que agrada a Deus. Se você tem algum problema na área sexual, eu quero trazer um pouco de esperança para você nesta noite. Deixa eu só achar aqui. Se você tem algum problema na área do homossexualismo ou alguma perversão sexual, eu quero trazer uma esperança para você que luta contra isso, para você que está de fato arrependido disso. O pecado pode ser duro a ser enfrentado, mas é possível vencer em Cristo. Leia o versículo 11 de 1 Coríntios 6. Versículo 11 de 1 Coríntios 6. Olha o que Paulo diz, que palavras de encorajamento. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Nós acabamos de ler o 9. Paulo diz lá que os imorais, os homossexuais, os idólatras, os efeminados, esses não herdarão o reino de Deus. Tá certo? Isso é bíblico, nós acabamos de ver. Mas agora ele diz, olha o encorajamento que ele diz para a igreja. Assim foram no passado, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Esse texto no original, vou ler como ele é no original, diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por causa disso eles eram isso, mas agora eles não eram mais, porque eles foram lavados, santificados e justificados pela obra do Senhor Jesus Cristo. Se você está lutando contra o pecado sexual, se você está lutando contra qualquer perversão sexual das que eu citei, ou daquelas que eu não citei aqui, saiba, se você está em Cristo, se você se arrepende, se você luta verdadeiramente com toda a sua força, você foi lavado, santificado e justificado no sangue de Jesus Cristo. Amém. Felizmente, finalizando, eu e você não precisamos saber o que significa todas as letras do tal do LGBT, não sei das quantas, mas precisamos conhecer as letras da palavra de Deus que diz: homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou.
eu e você em Jesus podemos viver de forma que glorifiquemos ao nome de Deus em nossa sexualidade, como Paulo nos ensinou. Finalizo lendo 1 Coríntios capítulo 6, avança mais um pouquinho, verso 18 a 20. E aí é um alerta, um conselho do apóstolo Paulo para mim e para você. Fujam da imoralidade sexual. Paulo não comanda a igreja a resistir à imoralidade sexual. Não comanda a igreja, os homens, né? Não comanda os homens e mulheres ali na igreja a ficar combatendo a imoralidade sexual. Ele sabe o perigo desse tipo de pecado e ele diz: fuja, se afaste de qualquer coisa que pode trazer perversidade para a sua vida. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Olha o final. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seus corpos. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque não estamos afundados em trevas, mas fomos comprados pelo sacrifício de Cristo. E por isso podemos, Senhor, glorificar a Deus com nossos corpos. Nos ajuda, nos faz puros e santos, Senhor, para o louvor, glória do Teu santo nome, Senhor, por graça e misericórdia que te pedimos em nome de Jesus. Amém.